queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Vamos para a nossa 11ª semana, Carisma de Profecia e Interpretação das Línguas, ok? Então essa semana a gente vai começar com um relato, com um estudo a respeito das profecias do Antigo Testamento, as profecias antigas, que se cumpriram, que chegaram até nós através do Novo Testamento. Então a gente vai acompanhar ao longo dessa semana várias profecias. Profecia do nascimento de Jesus, como a virgem conceberá e dará à luz um filho. O profeta Isaías tem inúmeras profecias a respeito do nascimento de Jesus, Mas primeiro, a gente volta na passagem de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de 1 a 5, ali onde é citado a profecia, o dom da profecia, e qual é a função, então, da profecia, que é a edificação, a exortação e o conforto. Exortação essa para animar ou para corrigir, Então, a profecia tem esses 3 pilares aí, edificação, exortação e conforto. Então, a gente começa, falando do profeta Isaías, que ele profetiza, então, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porá o nome, e será Emanuel, Deus conosco. Depois se cumpre lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo anuncia, que essa virgem chamada Maria. Uma outra profecia de Isaías, também assim muito profunda, é a do servo sofredor. O profeta Isaías, ali 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele descreve ali no capítulo 53 com uma precisão, que parece que a gente está vendo a cena da crucificação e das dores de Jesus ali no horto e depois a subida ao Calvário. Então, assim, é Isaías já profetizando aquilo que aconteceria da vinda do Salvador. Isaías também profetiza que esse Salvador, esse Jesus que virá, vai sarar, vai curar os corações, vai curar as feridas, não só emocionais, como também físicas. Então a gente vai ter um dia da semana que vai falar sobre a cura física, a profecia e o cumprimento da profecia. A gente precisa tomar cuidado para não começar a falar da cura, mas sim, da profecia, que se completa, que se concretiza no Novo Testamento, a profecia do Antigo Testamento e a concretização dessa profecia no Novo Testamento. Então, é esse link que nós temos que fazer. Por quê? Porque nós já estamos nos tempos messiânicos, Aquilo que alguns sacerdotes ensinam, já, mas ainda não é? Que já estamos nos tempos messiânicos, Jesus já está no meio de nós, Porém, não completamente. Então, estamos aguardando a segunda vinda. Porém, já estamos no tempo da graça, Então, isso precisa ficar também claro. Depois também a gente vai verificar nessa semana que não é a santidade, o Senhor se serve de quem Ele deseja, para que possa profetizar, e se as profecias chegaram até nós hoje foi por homens e mulheres, mas não é uma adivinhação do futuro, na verdade, nós já sabemos disso, Só estou aqui relembrando, mas é sempre uma exortação, é sempre Deus que fala em primeira pessoa, Também a gente conhece um pouco isso, sempre em primeira pessoa, filhos meus, filhinhos, e fala então aos homens e mulheres aquilo que é necessário dizer. Depois nós vamos ver no final a profecia em línguas, mas antes da profecia em línguas, a gente precisa tomar um cuidado aqui, porque a gente trabalha o dom de profecia dentro das espiritualidades da corrente de graça, dos carismáticos, Toda espiritualidade carismática que trabalha os carismas, a gente trabalha o dom de profecia, mas é num contexto um pouquinho diferente. A gente faz aquelas oficinas, As oficinas de profecia, a gente reza, a gente pede uma palavra e nessa hora pode vir em português, pode vir em línguas, e aí se vem em línguas, vai ter alguém ou a própria pessoa que rezou, que profetizou, ela vai ter o entendimento que não é tradução. Deus vai falar com ela o que ele quis transmitir em línguas, vai falar em português ou para a pessoa que profetizou em línguas ou para outra pessoa.
Como nós sabemos que a profecia que foi proclamada em línguas ou mesmo em português, se ela é de fato uma profecia, né? Primeiro, a profecia, assim como os outros carismas, ela vai trazer a paz, a mansidão, a alegria no coração, mesmo que seja uma correção. Se trouxe desconforto, mal-estar na assembleia durante a oração, já fique atento, porque, né, não é uma profecia, né? Então, é sempre quando Deus fala, a paz reina, mesmo que o assunto seja sério e seja uma correção, né? Então, para a gente sempre ficar atento nessas oficinas. Por que que na apostila ela não tem explicado como que é a profecia nesse sentido? Porque é um hábito, tá ali na corrente de graça, né? A gente trabalha dessa forma, mas não dá para a gente sistematizar no papel, porque é mais uma prática, né? Do que uma profecia como é na palavra, como é a profecia como dos profetas que se cumpre depois ali no Novo Testamento. Algo também importante para a gente verificar se é uma profecia, se ela está de acordo com a palavra, com o magistério e com a tradição da igreja. Então, está de acordo com a Sagrada Escritura, com a tradição e com o magistério da igreja? Ok, então é uma profecia. Está em desacordo, é contrário? Não é. Não é uma profecia, né? A própria palavra em Gálatas vai dizer isso para nós, que não há outro evangelho, tudo já foi revelado, a gente já sabe disso, que toda a revelação se cumpre em Jesus Cristo, não tem mais nada para revelar, toda a revelação se cumpre em Jesus Cristo, né? Sim, a teologia ela avança muitas vezes nos estudos, no entendimento, e a gente aprofunda mais, mas não há um outro evangelho, não há uma outra escritura, essa é a revelação em Jesus Cristo, né? Então, tudo que estava latente no Antigo Testamento está patente, se cumpre no Novo Testamento em Jesus Cristo, né? Então, assim, não podemos inventar nada, tudo já está revelado, ok? Então, esse é o dom de profecia. Vamos pedir que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê muita sabedoria, né? Para que a gente não fique seguindo aí nas redes sociais falsos profetas, muitas vezes nem católicos, e a gente começa a seguir, daqui a pouco fala numa gotinha contra e vai falando algumas coisas, quando a gente vê, a gente já não está entendendo a nossa igreja corretamente, já está trazendo outros pensamentos. Então, sempre é importante a gente ficar atento. Temos formados bons pregadores, bons sacerdotes, com formação excelente na nossa igreja, não precisamos ficar seguindo outros pastores, né, por assim dizer. Que o Senhor te ilumine, te guarde, te dê muita sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.